Se você é advogado e já ficou com alguma dúvida de qual produto, qual serviço jurídico divulgar, primeiro essa aula, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar uma matriz simples e fácil de você escolher qual é o melhor produto para você iniciar ou escalar o seu escritório no digital. Seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor, eu sou especialista em geração de demanda para advogados e nesse vídeo, como eu já trouxe, o foco principal é escalar o escritório e entender exatamente qual o produto melhor para você, advogado, escalar. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque essa é uma das formas da gente mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo realmente importa, que esse vídeo realmente tem um conteúdo digno para alcançar outros colegas advogados, tá? Então, quero começar já de cara trazendo essa frase muito forte para você, que o erro de muitos advogados não é anunciar, não é digitalizar de uma forma estranha, e sim anunciar o produto que menos dá escala para ele no escritório. Tá? O objetivo dessa minha aula, vou até compartilhar aqui o mapa mental com você, é que você saia dessa aula, né, entendendo que o melhor produto para anunciar não necessariamente ele vai ser o que o advogado mais gosta, o que ele mais domina, o que está na moda, tá? Ou até mesmo que um outro escritório vem fazendo. Não é isso. Apesar de ter alguns pontos, algumas particularidades com isso. Porém, não é esse, tá? O melhor produto para o advogado escalar sempre vai ter um equilíbrio entre demanda, entre margem de lucro para o advogado, entre velocidade, capacidade de entrega. Então, a gente vai trabalhar nesses conteúdos, né, nesses produtos jurídicos, nesse serviço jurídico para fazer você escalar, onde tenha esse equilíbrio. Mas, primeiro de tudo, eu queria trazer principalmente um erro global na hora de escalar um produto, um serviço jurídico, tá? Muitos advogados, eles escolhem o nicho, né, para anunciar, escolhem um produto ou serviço, vou até colocar aqui, ó, escolhem um produto / serviço para anunciar, por onde? Ele dá aquela priorizada no gosto pessoal, naquilo que ele mais gosta, no produto onde ele estudou mais, alguma especialização maior, uma área que está em alta. Pô, ele ouviu que agora tem muita gente indo para tal produto, muito advogado indo para tal produto. E aí ele se sente para trás e ele precisa ir para esse produto, né? Ele começa a anunciar também para o produto onde ele viu um outro advogado fazendo, e se o outro advogado está fazendo está dando certo, por que não? Comigo não daria certo, né? Ele vai para uma área que parece às vezes mais fácil, ou uma área que é uma indicação. Às vezes ele falou, ó, eu estou fazendo tal coisa, faz isso, porque é bom e tudo mais. Então, um erro maior do advogado, na maioria das vezes, ele não internaliza o seu processo e analisa essas 4 questões: demanda, margem, velocidade, capacidade de entrega, para poder escolher o melhor produto, para escolher o melhor serviço para anunciar e ganhar escala, tá? Só que no tráfego, gente, a gente precisa entender. Quando a gente usa o tráfego pago, quando a gente quer potencializar o digital, a gente precisa entender que a dinâmica da escolha do produto, ela tem que ser diferente. Porque na hora de olhar o produto que anunciar, você vai ter que entender, pô, existe alguma procura desse produto? Existe alguma demanda realmente para esse produto, para esse serviço? É uma demanda crescente? Existe alguma dor? Existe alguma urgência? Existe uma capacidade de pagamento para esse pessoal? Porque uma questão que eu vejo importante, ó, abrindo um parênteses, é inventário. Todo advogado quer fazer inventário, né? A maioria dos advogados querem fazer inventário porque ele dá realmente um retorno muito maior. Mas não são todas as pessoas, a escala do produto de inventário é muito menor em relação a outros produtos, né? Quando a gente analisa a capacidade de pagamento da pessoa para o inventário, depende muito. E você sim pode ser um escritório boutique, você sim pode ser um escritório de ticket médio menor. Porém, o que eu estou falando aqui é que, na maioria das vezes, seus clientes são de indicação, são clientes de referência que te indicam um inventário, e aí você não suporta o tempo de escala para trazer esse cliente através do tráfego pago, que é um produto de cadeia longa. Ele vai demorar para trazer esse cliente. Você precisa conquistar, você precisa conscientizar, você precisa fazer com que ele queira
fazer um inventário contigo, né, entre aspas. Então, esse é um ponto importante. Às vezes a capacidade não é a mesma. Fecha parênteses, tá? Você vai, no tráfego, quando você vai colocar um produto, você precisa pensar, pô, existe uma boa margem para mim? Apesar de que para o advogado, na maioria dos casos, né, sempre tem um produto de boa margem, tá? Existe um processo para eu vender, para eu fechar o contrato? Existe uma capacidade de entrega, eu consigo escalar, eu consigo entregar esse produto, entregar esse serviço numa linha de produção ou numa velocidade boa, numa escala boa. Por quê? Nem todo serviço jurídico, nem todo produto jurídico, ele é um bom produto para você anunciar primeiro. Ele não é um bom produto para você dar foco inicialmente. Ele pode ser um bom produto, mas alguns produtos vão vir em dependência da venda, do fechamento de contrato de outros produtos anteriores. Por quê? Porque o seu CAC, o que a gente costuma falar de custo para aquisição de cliente, ele é mais baixo. Às vezes, um cliente que você pegou para fazer um BPC, para fazer um salário maternidade, estou dando um exemplo, né? Às vezes dali você consegue puxar para um outro produto, às vezes uma isenção de imposto de renda, às vezes uma outra aposentadoria, eu estou especulando produtos aqui, tá? Não sou especialista na parte jurídica, técnica, mas eu sei exatamente como escolher o melhor produto. Justamente porque o tráfego exige essa consciência, tá? Então, às vezes você precisa diminuir o seu CAC com um produto inicial, um produto abre carteira, um produto de entrada, para depois escalar um outro produto que é mais fácil, já que essa pessoa viu o valor inicial, ela viu a atenção, ela viu que você é competente e confiante, e aí ela avança com outros produtos para você. É muito comum isso no nicho do direito empresarial. Você soluciona uma big dor, uma bomba que estourou, e a partir dali ele te confia toda a assessoria, todo o trabalho ali, tá? Então vamos lá, o que torna realmente um produto um bom produto para escala no digital de forma inicial, tá? O que torna um bom produto, o que torna um produto ser bom para o tráfego, tá? Um produto bom, como eu trouxe, ele vai permear, tá? Ele vai permear a ideia do equilíbrio entre demanda, lucro, conversão e a entrega, tá? Basicamente, um bom produto, ele tem um equilíbrio disso. Quando eu falo demanda, vamos lá, né? Quando eu falo demanda em relação a isso, a gente analisar a seguinte questão. Pô, tem gente procurando ou sendo impactada por essa dor, por essa dor, ou então até ou por esse produto? Já tem uma demanda ou não tem uma demanda? Quando eu penso em lucro, tá? Eu tenho que analisar o quê? O honorário para entrar com esse produto compensa o custo de aquisição? Ou seja, se eu vou cobrar 2 mil, 3 mil, 4 mil numa ação e meu CAC ele é muito mais alto, vai compensar? Eu tenho algum outro produto de esteira depois? Tem outro produto de esteira? Porque às vezes o custo de aquisição ele não se paga no primeiro produto, mas paga na esteira que vem depois. Então, por isso que você precisa ter uma prateleira de produtos também, tá? Quando eu penso em conversão, tá? Já que eu tenho que ter um equilíbrio entre demanda, lucro, conversão e entrega, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está sendo impactada, que eu vou tentar captar para fechar, essa pessoa, ela entende o valor e tem chance real de contratar? Então, é uma pessoa que já tem essa consciência de valor ou eu vou ter que conscientizá-la? É uma análise que você tem que fazer, né? E quando a gente pensa em entrega, óbvio, né? O escritório consegue atender na demanda, tá? Atender na escala, na verdade, na escala. Tem virado caos? Tem os processos tudo alinhado? Tem os processos tudo ajustado? Porque basicamente, para um produto ser bom para o tráfego, ele vai ter que encontrar esse equilíbrio. Então, um produto para o tráfego, ele não é só o que vende. Porque hoje, você como advogado, que na maioria das vezes está dependente de indicação, você já vende. Você fecha contratos. Só que será que realmente esse é o melhor produto para você ganhar escala e iniciar nos anúncios por ele? Você tem que fazer essa questão. Às vezes não é o que você vende hoje, e sim o que você está postergando ou o que você não está botando tanta lógica. Tá?
O que vende é sempre o que sobra mais margem. Você vai começar por aí. Por quê? A gente quer lucrar, tá? A gente tem uma matriz, então, para 4 tipos de produto, digamos assim, tá? A gente tem uma matriz, vou deixar aqui, né? A matriz para os tipos de produto jurídico, tá? Eu não vou desenhar a matriz aqui porque fica mais complicado, mas a gente tem que pensar numa matriz, né? Onde a gente tem um lucro alto e um lucro baixo. Então, os outros 2 pontos da matriz, né? É se vende muito e se vende pouco. Então, deixa eu pesquisar. Existe uma matriz chamada, né, matriz de Coven. Mas, ó, basicamente, a gente tem ali uma matriz onde a gente vê, onde a gente enxerga, né, 4 quadrantes. Como eu falei, aquilo que lucra alto e lucra baixo e o que vende muito e vende pouco. A matriz é basicamente essa. Qual é o produto que vende muito e lucra? O produto que vende pouco e lucra muito, o produto que vende muito e lucra pouco, e o produto que vende pouco e lucra pouco. Essa é a verdadeira matriz que a gente precisa entender. A gente precisa dar sequência, tá? Por quê? Porque é a partir dela que a gente vai decidir qual que é o produto, porque é uma mescla, tá? A gente tem 4 tipos. Então vamos lá. Eixo X é o de lucro, perdão, é o de venda, e o eixo Y é o que é o de lucro, tá? Lucro baixo ou lucro alto, e o vende pouco ou vende muito, tá? Você precisa fazer essa qualificação. E através disso a gente vai ter os nossos produtos, as nossas categorias de produto. O que a gente chama de produto tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Basicamente, essas são as categorias de produto que você vai avançar. Vamos detalhar cada um para ficar visual, tá? Então, quais são os produtos? Vamos começar pelo tipo 1. Produto tipo 1 é sempre o que vende bastante e dá um bom lucro. Ou seja, vende muito e lucra muito. Qual é o seu produto, advogado? Que você tem uma boa margem de lucro, ou seja, você lucra bastante, você já tem uma boa experiência vendendo e do que você já vem vendendo bastante, né? Apesar de você, na maioria das vezes, ser de indicação, mas você tem que analisar isso, tá? Por quê? Esse é o melhor produto para você escalar. Porque ele já vende, você já tem uma experiência de vender ele e você já lucra bastante nele, tá? Normalmente, esse produto, tá? Normalmente, ele vai ter uma boa demanda, ele vai ter uma boa margem, ele vai ter uma boa percepção de valor, ele tem uma boa chance de conversão na escala, porque você já vem vendendo ele bastante, tem um volume suficiente, tá? O ponto principal é que eu não estou dizendo para você que toda a sua demanda, todos os seus produtos vai ser só o produto de tipo 1. Não. E sim, eu estou dizendo que se existe já uma margem, se existe já uma experiência, uma demanda, um processo para você entregar esse produto, meu, às vezes ele pode ser o seu tipo 1 e você não está enxergando. Nem sempre o advogado ele já tem um produto tipo 1 detalhado, alinhado. Às vezes ele está vendendo outro e ele não entendeu que às vezes é um outro produto que é o tipo 1 dele, tá? Mas o produto tipo 1, ele é o produto que paga toda a sua operação e ele vai permitir escala. Por quê? Porque você vai conseguir entregar, você vai ter um lucro grande, você vai ter uma demanda boa dele já, beleza? E você tem uma fácil conversão, tá? Qual que é o risco desse tipo aqui, desse produto?
O risco é quando você não tem um processo para escalar. Vamos lá, qual que é o risco? O risco dele é escalar sem processo. Mas ainda é difícil você fazer isso. Tá? Se ele vende muito e dá lucro, ele também vai exigir o quê? Ele também vai exigir um atendimento mais rápido, ele também vai exigir uma triagem, ele vai exigir um CRM, follow-up, uma entrega organizada para que tudo isso seja feito na escala. Se não tem escala, vai ser difícil realmente ajustar tudo isso, tá? Entender que esse é um risco comum e pode acontecer realmente para o advogado na hora de escalar esse tipo de produto, apesar de os riscos eles serem muito pequenos, né, em relação aos outros. Vamos para o produto tipo 2. Tipo 2. No produto tipo 2, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido. Eu sou o Vitor, como você mesmo está vendo ali, e eu disponibilizei agora um horário para você poder escalar o seu escritório e atingir a tão sonhada previsibilidade de clientes. A maioria dos advogados tem essa dificuldade, quer escalar, quer aumentar clientes, mas não sabe como. E eu quero te ajudar nesse processo. Então aponta aí o seu celular para o QR Code ou vai no primeiro link que está aqui embaixo da descrição. São poucas vagas. A gente se vê. Continua curtindo agora o vídeo. Pode ir. Vamos lá então no produto tipo 2. Como que é a ideia do produto tipo 2? Ele é parecido com o produto tipo 1, muito próximo. Porém, ele é um produto que vende menos, ou seja, o advogado ele não tem tanta recorrência de vendas deles, não uma recorrência no sentido de a pessoa vem e paga várias vezes ele. Não, ele só não tem tantas vendas desse tipo de produto. Mas ainda assim ele dá um bom lucro, tá? Então ele é um produto mais, que eu posso dizer aqui, ó, mais estratégico. Normalmente de um ticket maior, né, para poder dar um lucro, só que com um volume menor. Ou mesmo um ciclo de decisão um pouquinho mais longo, tá? Então ele é um produto que ele não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom, perdão, mas ele demora um pouquinho mais de vender, tá? Mas ainda assim é um produto que vai ter margem alta, tá? Porque senão não faz sentido avançar. Ele vai ter mais uma venda mais consultiva, uma necessidade maior de confiança, um menor volume imediato, porque ele vende menos, tá? E às vezes até um ciclo mais longo. Não necessariamente ele vai ter tudo, mas essas são características comuns que acontecem, tá? Então, o produto tipo 2, ele costuma não ser tão volumoso, não ter tantas vendas desse produto, né? É um joguinho mais de confiança. É um produto que exige um pouco mais de confiança. Só que ele é bom porque ainda se lucra. Às vezes é um produto que você, advogado, tem aí, que você não tem tantas vendas, você deixa de lado, só que toda vez que vem, você consegue entregar bem ele e você lucra bem ele. Então, é uma boa, é um produto bom. Quando que faz sentido anunciar esse produto? Tá? Quando que vai fazer sentido? Quando você tem autoridade, ponto importante, quando você tem produção de conteúdo, que é cadeia longa, por exemplo, inventário, uso capião, são produtos assim, tá? Quando você tem um funil de palestra, um social selling que exige relacionamento e vai dar essa conscientização, tá? Na maioria das vezes ele vai exigir um remarketing, porque você vai ter que ficar aparecendo para a pessoa, ter um bom comercial, né, e paciência, porque esse ciclo ele já é um pouquinho mais longo, ele demora um pouquinho mais para vender, tá? Tem como fazer esse produto tipo 2, ele diminuir esse ciclo? Tem como. Sempre vai ser possível? Nem sempre vai ser possível. E a gente sabe que tem alguns riscos também. Qual que é o risco de realizar esse produto, tá? É o risco onde um anúncio direto, onde você acha que um anúncio direto vai vender ele, e não vai. Então, por exemplo, os inventários, você vai vender ele fazendo um anúncio direto, o funil perpétuo que a gente costuma trazer. Dificilmente você vai fazer isso. Por quê? Porque ele exige uma confiança, ele exige uma, uma uma autoridade, uma proximidade maior em relação aos outros produtos, que às vezes o produto tipo 1 às vezes é volumoso, é muito mais rápido de escalar. Às vezes, na maioria das vezes, o produto tipo 1 ele vai ter uma dor, uma urgência e uma escassez alta. Isso faz com que a pessoa tome a decisão rápido, tá? No tipo 2, nem sempre a decisão vai ser alta. Por isso que o funil de palestra é bom, o social selling é bom, porque você tem esse relacionamento e essa conscientização,
tá? Tipo 2, tipo 3, perdão. No tipo 3, eu já, particularmente, eu não gosto muito dos produtos tipo 3 e tipo 4, tá? Não gosto muito. O tipo 3, ele é um produto, ele é um produto que vende bastante, mas não dá um bom lucro. Ou seja, ele é bom como eu posso dizer, tá? Ele é um produto que vai gerar volume, mas tem uma margem um pouquinho mais baixa. Então ele é ótimo para um produto de entrada. Como assim um produto de entrada? Ele é um produto que vai fazer com que o seu CAC seja diminuído para você vender um outro produto. Ele é ótimo para isso. Por quê? Porque se eu vendo bastante, mas eu não tenho tanta margem, a minha margem maior vai ser na venda de um segundo, de um terceiro, de um quarto produto para esse meu possível cliente. Tá? Então, as características dele, basicamente, ele é um produto que tem bastante demanda, que tem muita procura, né, que tem muitos leads, né, que é um ticket mais baixo ou só êxito, tá? Exige, às vezes, uma operação um pouquinho mais pesada para tratar ele, às vezes é mais trabalhoso, né? E tem um grande risco aqui de você ter muito volume dele e acabar trabalhando à toa, porque não vai ter lucro. Por isso que eu não gosto tanto de trazer esse exemplo de produto, tá? E o produto 3, ele enche a sua agenda, esse é um ponto muito importante, tá? Você precisa analisar. O produto tipo 3, ele enche muito a sua agenda. Como eu falei, né? Ele é fácil de você converter, é um volume maior, só que ele esvazia o seu caixa. Então, se você não tiver um caixa forte, uma consciência em relação a esse caixa, você vai ter problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Trabalhista, reclamante, reclamante. Esse é um belo exemplo. Por quê? No trabalhista reclamante, o volume é muito alto, dá fácil para você ter leads. A sua operação é um pouquinho mais pesada, né? Por conta das audiências e tudo mais. Só que inicialmente você não tem lucro. A maioria das vezes você vai cobrar no êxito, né? Você não tem lucro. Então você vai ter um trabalho, você vai estar botando dinheiro em tráfego e não vai te dar um lucro agora. É só daqui 9 meses, 8 meses com a possibilidade, depende da região, né? Mas às vezes tem as possibilidades de acordo, e aí você consegue diminuir esse tempo, né? Para ter o retorno. Mas mesmo assim, se você não tiver a cabeça preparada, que você vai ter que gastar o caixa, você vai ter problemas. Porque você não vai ter o retorno de cara. Tá? Um comum, assim, os benefícios previdenciários também, né? Salário maternidade, são muito assim, porque você não tem um retorno de cara direto. Tá? E o tipo 4, que é o pior produto possível, tá? Deixa eu só trazer o risco aqui, que eu esqueci, o risco desse produto, como eu já trouxe, né? É confundir o movimento com o crescimento. Pô, ele acha que a agenda dele tá cheia, que ele tá crescendo, mas na verdade tá esvaziando, porque não tá trazendo lucro. Não agora, não imediatamente, mas lá no futuro vai. Só que o problema é você aguentar esse futuro, tá? Agenda cheia, tem que lembrar, agenda cheia ela não significa escritório lucrativo. E o ponto importante é que você, advogado, tem que pensar no escritório ser lucrativo e não ter uma agenda cheia. Porque nem sempre a agenda cheia ele reflete em lucro para você, tá? E o tipo 4, vou fazer aqui, ó, tipo 4. Ele é um produto que não vende bem, então você é difícil de vender ele, tá? E ele também não te dá um lucro, tá? Ele é o pior produto para você começar no tráfego. Pior, pior. Por quê? Porque se você colocar isso, você vai gastar dinheiro e não vai te dar retorno. Qual que é as características que ele tem para fazer ele ser ruim, tá? Baixa demanda, baixa margem, baixa urgência, então a tomada de decisão ela é menor, é mais difícil. Ele tem pouca percepção de valor, então você tem que trazer muita percepção de valor para essa pessoa. É difícil converter e a entrega às vezes não compensa. É muito trabalho para pouco retorno. Tá? Isso por conta de tempo, isso por conta de estrutura mesmo, tá? Então, ele não é um bom produto. Ele não precisa nem de tráfego. Esse produto, ele é um produto que é muito mais para você ter parcerias, é muito mais para você cobrar específico ali sobre alguma questão, tá? E ele precisa muito ser revisado no escritório para ver se realmente compensa manter esse produto na sua esteira. Porque se ele é um produto que não vende, que tem dificuldade, para que você vai agir?
Você não vai anunciar primeiro ele, você não vai reposicionar. Quer dizer, você vai ter, né, que reposicionar todo esse processo, você vai ter que empacotar melhor. É muito trabalho para pouco retorno, tá? Então, como que eu escolho? Onde começar? Qual produto começar? Por qual produto a gente dá mais vazão? Compartilhando a tela aqui. A gente sempre dá prioridade, né? A gente vai começar onde? Sempre pelo tipo 1. Você vai sempre começar pelo tipo 1. Sempre. Por quê? Porque ele é o produto que mais te dá lucro. No nosso protocolo de ativação, aqui da agência, a gente sempre quer lucrar e diminuir o máximo de custos. O lucro é o principal ponto. Ou seja, a gente vai começar sempre por aquele que dá um maior lucro e que eu já tenho uma demanda que eu sei rodar ele. Por quê? Porque ele tem mais chance de gerar caixa, ele tem um aprendizado e previsibilidade. Eu já tenho experiência nele, eu já vendo ele bem. Agora é trazer escala, tá? Segundo, você vai usar o tipo 2 como um produto estratégico, tá? Às vezes para esteira, tá? Ou às vezes para autoridade, longo prazo, tickets maiores. Então, é combinar, mas na escala você sempre vai começar por esse. Ah, eu tenho um resultado bom nesse, Vitor. São os dois principais. Você vai dar foco, tá? O 3, você só vai usar o 3, tá? Se tiver uma operação já, porque ele vai precisar de volume, né? Se você já tiver uma operação ajustada, se tiver uma esteira definida. Que se você tem uma esteira definida, aí beleza, você pode começar pelo 3, tá? E aí depois do 3 ir englobando os outros. Mas eu vou indicar sempre que você comece pelo tipo 1. Por quê? Porque tá aqui, ó. Você vai gerar caixa, você já tem experiência, você tem previsão. E você vai evitar sempre o tipo 4. Sempre, tá? No início, ele vai consumir só o seu dinheiro. Ele vai consumir seu tempo, vai ser sua energia. No final, pode ser que ele ajude a treinamento, tá? Pode ser que ajude a formar, ajude na formação de equipe. Então, às vezes, você tem um produto que ajuda, né, o seu estagiário ou sua equipe a se desenvolver mais. E aí, beleza, você pode pegar ele só por conta disso, tá? Mas primeiro de tudo, tá? O seu foco tem que ser, primeiro de tudo, tá? Tem que ser anunciar aquilo que sustenta o seu caixa, aquilo que realmente vai te dar um retorno rápido. Depois você escala aquilo que constrói um posicionamento, aquilo que constrói a sua autoridade. Por quê? Porque com dinheiro no bolso fica tudo mais fácil você tomar qualquer decisão que venha a ter. Porque se você toma a melhor decisão com dinheiro no bolso, você escala mais fácil. Agora não adianta você querer posicionamento, você querer autoridade sem dinheiro no bolso. Não vai adiantar de nada, tá? Então, quando a gente vai classificar qualquer produto, eu tenho que pensar como, tá? Vamos lá, classificação. Deixa eu compartilhar a tela. Vou classificar meu produto. Classificar meu produto, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Esse serviço, esse produto, tem uma procura clara, ele é uma dor urgente, o cliente entende que precisa de advogado, que ele precisa de alguém para ajudar na ação dele. O honorário compensa o meu custo por lead, porque também, se o custo por lead for R$ 50, meus honorários são baixos, e você precisa ter uma conversão baixa, então, tipo, digamos que você tem uma conversão de 10%. Se o seu custo por lead for R$ 50, a cada 10 você vai fechar um. Então é R$ 500. Se você cobrar 1.000 no honorário, cara, você ficou só com R$ 500 de lucro. Não sei se compensa, tá? A entrega operacionalmente, ela é viável? É fácil de eu entregar? O ciclo de decisão, ele é curto, ele é longo, vai ser mais fácil converter essa pessoa, exige uma capacidade de pagamento, né? Então, esse lead que está chegando para mim, ele consegue me pagar mais fácil, tá? Eu consigo explicar a oferta que eu vou fazer para ele de uma forma simples, de uma forma clara. Eu tenho provas de autoridade, lógico. Tem que tomar cuidado, tá, advogado? Porque conforme o conselho de ética, você não vai conseguir encarar suas provas, mas numa reunião privada você consegue, tá?
E esse início, ele gera caixa ou só ocupa a sua agenda? Principal, toda vez que você for fazer a sua classificação, você precisa analisar isso. Você precisa colocar em pauta exatamente isso, tá? Ponto principal, você agora precisa fazer a sua matriz, você precisa entender e classificar quais são os produtos que você hoje no escritório tem antes de começar a fazer o tráfego, tá? Para cada serviço, você vai dar uma nota de 0 a 10. Você vai colocar, né? Pô, eu tenho uma demanda, lucro, urgência, capacidade de pagamento. Você vai conferir, né, a facilidade para explicar, a facilidade de entregar e vai colocar uma nota de 0 a 10 nesses critérios. Demanda, lucro, urgência, capacidade de pagamento, facilidade de explicar e facilidade de entregar. Você vai classificar de 0 a 10 cada produto ou serviço que você tem aí. E através disso você vai melhorar e você vai ajustar se é um produto que você tem hoje, é o tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a partir disso começar um planejamento estratégico para escalar o escritório usando tráfego. Se um produto tem alta demanda e alto lucro, pô, tipo 1. Se ele tem baixa demanda, alto lucro, tipo 2, né? Se ele tem alta demanda, mas um baixo lucro, tipo 3, e se ele não tem nenhum dos dois, aí é tipo 4, esquece esse produto, não faz sentido, tá? Escolha sempre 2 produtos que sejam tipo 2 que sejam produto tipo 2 para você ajustar, né, melhor essa escala. E entenda, principalmente, que escolher esse nicho para anunciar não é uma decisão emocional. Você não vai olhar em apego, você não vai olhar se eu gosto muito, tem. Não, você vai tomar uma decisão racional, de acordo com a situação que você está tendo no escritório hoje. É uma decisão totalmente estratégica, tá? E se você tem dificuldade, está tendo dificuldade para escolher esse produto, eu quero disponibilizar um horário meu para te ajudar a escalar o seu escritório. Eu tenho um horário específico, vou deixar aqui na descrição, vai ter um QR Code na tela também para fazer com que você consiga agendar um horário exclusivo comigo ou com o meu time para ajustar sua esteira de produto, criar sua esteira de produtos baseado hoje na sua demanda, tá? Eu quero te ajudar. Você já teve todas essas dificuldades, eu não sei por onde começo mais. Então agenda, marca aqui, entra, marca o horário comigo que eu mesmo quero te ajudar a escalar. Se você escolhe um produto errado, você pode achar que o tráfego não funciona, que o digital não é para você, quando na verdade você só começou pelo produto errado. Você só está dando murro em ponta de faca. Essa é a questão. O melhor produto jurídico, o melhor serviço jurídico para você anunciar aquele que tem demanda, margem, clareza e um processo claro, tá? Sem isso, o tráfego ele vai virar tentativa, ele vai virar murro em ponta de tráfego. Só que quando você ajusta essa questão do seu produto, o tráfego ele vira previsibilidade. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para outros colegas, que essa é uma forma de eu poder ajudar outras pessoas e o YouTube ver que isso é relevante. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!